Hoje, a gente vai mergulhar num verdadeiro terremoto político, um que está sacudindo não só a Hungria, mas olha, a Europa inteira. É uma virada que pouca gente esperava e que pode, de verdade, redefinir o futuro do continente. Pensa bem, foram 16 longos anos. Durante todo esse tempo, um único líder, Viktor Orbán, e o partido dele, o Fidesz, estiveram no comando, moldando a Hungria e a imagem do país no mundo de um jeito bem específico e, para muitos, controverso. Pois é, essa era, que parecia não ter fim, acabou. E de uma forma bem dramática. No domingo, 12 de abril de 2026. Ok, vamos entender isso a fundo. Os eleitores húngaros foram às urnas e deram uma vitória, assim, histórica e decisiva para uma força política completamente nova. Isso abriu as portas para uma transformação radical no país. E para ter uma ideia do tamanho desse desejo por mudança, olha esse número. A participação nas eleições foi recorde, chegando a quase 80%. Isso é um sinal claríssimo de um eleitorado gigante, muito mobilizado. Agora, o que é impressionante mesmo é a escala dessa vitória. O partido TISA, de um cara chamado Peter Magyar, conseguiu 138 dos 199 assentos. Sabe o que isso significa? Eles têm uma super maioria. Podem mudar a Constituição. É uma vitória esmagadora. Então, quem é o homem no centro dessa reviravolta toda? Esse é Peter Magyar, uma figura de 45 anos que surgiu do nada, praticamente, para liderar o que muita gente já está chamando de uma revolução política. E aqui está a grande ironia da história. O Magyar era de dentro do sistema, um ex-membro do partido do próprio Orbán. A grande cartada dele foi justamente usar esse conhecimento interno para expor as fraquezas do governo. Ele construiu a campanha inteira em cima da ideia de uma mudança de sistema e da promessa de combater a corrupção. No discurso da vitória, ele resumiu bem o sentimento do movimento com essas palavras aí. Ele não falou só de ganhar uma eleição. Falou de uma vitória da verdade, de um renascimento do espírito cívico. A campanha do Magyar foi toda construída em oposição direta às políticas dos últimos 16 anos. Então, a pergunta que fica é, que mudança é essa que ele está propondo? Aqui o contraste fica bem nítido. De um lado a era Orbán, com aquelas tensões todas com a União Europeia, a proximidade com Moscou. Do outro a visão do Magyar, reatar os laços com Bruxelas, combater a corrupção para valer e aderir a órgãos de fiscalização europeus. É uma virada de 180 graus. E para colocar essa visão em prática, o Magyar desenhou um plano bem claro em 3 passos. Primeiro, restaurar os freios e contrapesos da democracia. Segundo, fazer as reformas necessárias para desbloquear bilhões em fundos da União Europeia. E, por fim, colocar a Hungria na rota para adotar o euro. Bom, dá para imaginar que essa eleição foi acompanhada com lupa por toda a Europa, né? E a reação foi imediata e, na maior parte, super positiva. Essa frase da Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, resume bem o sentimento lá em Bruxelas. É uma sensação de que a Hungria está voltando para o centro do projeto europeu. O presidente francês Emmanuel Macron também se manifestou rapidinho. Ele fez questão de dizer que a vitória não foi só de um candidato, mas dos valores que a União Europeia compartilha. E a reação da Ucrânia, essa é especialmente importante. O governo Orbán sempre foi uma pedra no sapato para a ajuda da União Europeia a Kiev, além de manter os laços com Moscou. A declaração do Zelensky mostra uma esperança de uma relação totalmente nova, muito mais construtiva. Mas claro, com a euforia da vitória, vêm os desafios de governar. Vamos dar uma olhada no que essa mudança histórica significa para o futuro da Hungria. É importante ter um pé no chão aqui. O pessoal em Bruxelas vai ficar de olho. Promessas são uma coisa, mas a liberação daqueles fundos congelados, que são vitais para a economia húngara, vai depender de ações concretas, de resultados comprovados. Na política externa, a mudança deve ser um pouco mais sutil. O Magyar já disse que não vai enviar armas para a Ucrânia. Mas só o fim daquela retórica para Moscou e do bloqueio constante às decisões da União Europeia já seria uma mudança gigantesca, super bem-vinda em muitas capitais europeias. E a gente termina com a grande questão. A eleição foi sem dúvida um terremoto. A pergunta que fica agora é se esse tremor tem força suficiente para, de fato, redefinir o lugar da Hungria na Europa nos próximos anos.